Então, boa noite, pessoal. Eu estou apresentando agora o meu trabalho de cálculo 2, em que eu escolhi o tema de campo elétrico em contorno fechado bidimensionalmente, então num plano 2D, né? E eu acho que nada mais justo a gente começar entendendo o problema físico, né? Entendendo realmente o que é o campo elétrico e tudo. E o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial que indica a força que uma carga teste sofreria ao ser colocada em um ponto do espaço. Nesse trabalho, eu vou estar considerando uma carga pontual Q que está posicionada no plano. E, nesse caso, vai estar posicionada num ponto de origem que é 0, 0. E essa carga pontual Q, ela está em um contorno fechado, ou seja, tem uma curva contínua ao redor dela, e a gente vai estar analisando o potencial elétrico dela, tanto dentro desse contorno fechado, quanto na área, no plano fora desse contorno, né? E nesse caso, a gente vai estar usando o teorema de Green, mas eu já explico por que a gente escolhe usar ele e não o teorema de Gauss. Então, a gente vai para a análise realmente do cálculo e a aplicação do teorema de Green. A gente começa com a fórmula de campo elétrico a partir do potencial elétrico que a gente tem. Essa fórmula é a fórmula do campo elétrico menos o gradiente, que é realmente esse delta de ponta cabeça, vezes o φ. Esse φ, ele é o potencial elétrico, então ele realmente é a fórmula de potencial elétrico no plano 2D, que seria o nosso XY, que é então o K, que é a nossa constante eletrostática, vezes a nossa carga pontual, né, que é que a gente denominou, divididos por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o que a gente vai fazer? Para resolver essa fórmula aqui, a gente vai aplicar, então, a derivada, tanto em x quanto em y. Quando a gente aplica essa derivada, a gente tem, então, menos kq(x) e na outra kq(y), divididos por x ao quadrado mais y ao quadrado, com exponencial de 3/2, né? E depois disso, a gente vai, então, subtrair uma com a outra, né? E, resumidamente, a gente vai ter essa fórmula, né? Isolando e simplificando a fórmula, a gente vai isolar o x e o y e vai manter a fórmula ali ficando assim. E essa fórmula, então, ela também nos mostra que o campo elétrico ele vai ser radial, né? E que ele vai estar sempre apontado na direção do plano. E que a intensidade da carga que sai, o potencial dessa carga que sai, né? Ele vai ter uma intensidade diminuindo conforme a distância da carga for aumentando, né? Então, a gente vai para realmente o teorema de Green aplicado a esse problema físico. Antes de tudo, acho que é importante realmente a gente entender o que é esse teorema de Green e por que a gente usa ele, né? O teorema de Green nada mais é do que uma ponte entre duas formas de cálculo, né? O que a gente tem aqui? A gente precisa fazer o cálculo desse potencial elétrico dentro desse contorno fechado e desse potencial elétrico quando ele está fora desse contorno. Então, de um lado, a gente tem uma integral de linha, que vai calcular ao longo da borda da região do contorno fechado, e a gente tem uma integral da área, que olha o que acontece dentro da área cercada do contorno, né? E o que a gente tem aqui, né? A gente tem o nosso teorema de Green. Nessa segunda parte aqui, a gente tem realmente as derivadas que a gente calculou anteriormente, né? Que foram as derivadas de x em x e y conforme o potencial elétrico do campo, né? Em resumo, quando a gente calcula esse teorema junto, a gente vai ter o quê? O componente P, né, que a gente encontrou anteriormente, que é a derivada de x, que é a direção do campo elétrico, e o componente Q. E, em resumo,
quando a gente faz esse cálculo aqui, usando o que a gente tinha encontrado antes, o que a gente tem já, e subtraindo, então, o rotacional, né, que é o que a gente tem aqui, a gente vai ter zero, porque as fórmulas são idênticas, né, então a gente vai estar resultando em zero. E o que isso representa, né? O campo rotacional, então, é zero em toda a região analisada, exceto na origem. Exceto na origem, que é onde vai ter a singularidade da carga, onde vai estar expandindo essa carga, né? E agora, então, a gente vai dar uma analisada no gráfico para a gente entender um pouco mais disso que eu estava falando, né? Para a gente visualizar o gráfico, o que eu fiz? Eu pedi para uma inteligência artificial gerar um código que gerasse o gráfico do que a gente está estudando nesse caso, né? E o código ele é esse aqui. Enfim, não, é um código meio extenso, não cabe mostrar e explicar ele, né? Mas ele gera, então, quando a gente joga esse código num Google Colab, por exemplo, ele vai nos gerar um, um gráfico de campo elétrico em 2D com linhas e vetores de campo, né? E o que a gente tem aqui, então, né, para visualizar melhor o comportamento? Essas linhas coloridas, talvez vocês não consigam enxergar muito bem, mas a gente tem linhas coloridas aqui, elas estão em roxo, que representam, então, o campo elétrico, que indicam a trajetória que uma carga de teste, nesse caso positiva, seguiria se colocada no plano. Então, a gente colocou uma carga ali, ela gerou um campo elétrico e essas linhas estão representando para onde que essa carga está indo, né? Onde esse potencial elétrico está indo. As setas pretas que estão aqui são setas mais próximas que vão diminuindo conforme vão saindo. Elas mostram a direção do vetor em cada ponto, apontando radialmente para fora da carga, né? Então, o que é esse radialmente? Apontando a direção que essa carga tá seguindo. E esse ponto vermelho aqui no meio é então realmente a nossa carga, e ela possui um contorno fechado que foi nos apresentado, né? E o que a gente observa? Que esse campo ele é radial, né? E com a intensidade, por ele ser radial, ele tem essa intensidade que diminui conforme aumenta a distância da carga, né? Então a gente vê que ele vai diminuindo conforme vai aumentando a distância da carga. E o que vai olhando assim na apresentação, talvez você não consiga enxergar, mas a cor ela vai mudando e vai diminuindo a cor. Ela sai mais forte e termina mais clarinha, que demonstra que essa carga vai diminuindo conforme ela vai aumentando a distância. Bom, esse é o meu trabalho e, em resumo, o que é legal a gente trazer, né, é que esse estudo de campo elétrico, de contorno fechado, em planos bidimensionais, tanto para engenharia elétrica quanto para física, ele é importante porque ele vai analisar problemas de alta precisão, de coisas que necessitam de uma alta precisão, como, por exemplo, sensores, dispositivos eletrônicos, campos de microescala. Por exemplo, os sensores, a gente tem algo que está saindo ali, mas a gente precisa calcular o que está lá dentro também. Então, esses cálculos, esses problemas daí são usados nessas áreas, tanto da engenharia elétrica quanto da própria física, né? E é isso, muito obrigada.